Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês estão aqui acompanhando rumo à aprovação aqui no Terra Concursos. Bom, hoje nós vamos estudar uma lei que é muito importante e muito recorrente nos concursos públicos de carreira policial, principalmente, que são os crimes relacionados ao abuso de autoridade. Então é essa legislação que nós vamos começar a ver hoje. Ó, tá até bonitinho aí, né? O Fagner até me elogiou, que eu tô ficando profissional nos negocinhos dos slides. Então nós vamos ver hoje abuso de autoridade. E aí, o que a gente já precisa fazer e entender para essa discussão, tá? A gente precisa, para essa discussão, entender que em 2019, nós tivemos uma alteração, tá? Nós tivemos uma alteração da legislação, tá? Então, galera, olha só. Houve uma alteração em 2019, então fique atento, se você tiver algum material antes de 2019, ele não mais está valendo, tá? A lei que nós vamos, que é essa lei 4895, tá? De 65, a lei novinha, né? Parece que foi ontem, né? Minha avó era virgem ainda quando eu vivia, né? Então, assim, essa legislação, ela foi alterada, tá? Essa legislação foi alterada pela nova lei de abuso de autoridade, que é essa que nós vamos ver aqui. Então, fiquem atentos, não peguem material antes de 2019, porque antes de 2019, a legislação de abuso de autoridade não é mais aplicada, beleza? Não é mais aplicada. Então, quando a gente fala de abuso de autoridade, a galera já fica toda, né, preocupada e tal. Cara, é muito difícil, e nós vamos ver isso, encaixar um crime de abuso de autoridade para algum agente público, tá? Por quê? Porque nós vamos verificar que para a ocorrência dos crimes de abuso de autoridade, nós precisamos de dolo. O que é dolo, professor? Dolo é a vontade de praticar aquela ação ou omissão. Então, aquela vontade de praticar uma ação ou omissão, nós chamamos de dolo. E aí, para a configuração dos crimes de abuso de autoridade, nós precisamos, ó, que bonitinho aqui, nós precisamos de dolo, ou seja, precisamos de vontade. Dolo é vontade. Não são aplicados aqui os crimes em caráter culposo. Ou seja, quando o indivíduo ele não tem a vontade, mas ele, por imperícia, imprudência ou negligência, acaba cometendo uma ação ou omissão. Nos crimes de abuso de autoridade, isso não acontece. É obrigatório que, para o cometimento do crime de abuso de autoridade, a pessoa tenha vontade. Como é que nós chamamos isso no direito penal? De dolo, né? Então, é necessário para a configuração dos nossos crimes que veremos hoje, o dolo à vontade. Só que não basta isso. Para os outros, né, quase todos os outros crimes, basta o dolo, né, e nós já tenhamos essa possibilidade do cometimento do crime. Aqui, galera, quando nós falamos de abuso de autoridade, além desse dolo lá de cada artigo, de cada pena, de cada crime, é necessário a existência de um dolo específico, além daqueles que nós vamos ver. Mas pode ficar tranquilo que nós vamos conversar sobre tudo isso aqui com vocês, beleza? Podem ficar completamente tranquilo. Bom, quem pode cometer os crimes de abuso de autoridade no Brasil, tá? Quem pode cometer esses crimes de abuso de autoridade no Brasil? Esses crimes só podem ser cometidos por agentes públicos. Somente pode ser cometidos por agentes públicos, né? De vez em quando você vê uns vídeos aí, né, circulando aí no TikTok, YouTube, sei lá, nesses negócios todos aí, falando, né, você tá me desacatando, né, um cidadão comum falando que tá sendo desacatado. Não tem como, né? O desacato é um crime contra a administração pública que tem que ser cometido tendo como vítima um agente público, né? Então, particulares não são vítimas de desacato. Aqui também, nós não podemos dizer que particulares serão vítimas
né, serão autores do crime de abuso de autoridade. Não tem como nós falarmos isso, sacou? Então fiquem atentos em relação a isso. E como é que a gente chama isso dentro do direito penal? Nós chamamos de crime próprio, tá? Ó, crime próprio, beleza? Crime próprio. O que é crime próprio, então? É esse crime que ele precisa ter uma característica do sujeito ativo, ou seja, do autor, uma característica específica. Neste caso aqui, dos crimes de abuso de autoridade, é necessário que estes indivíduos sejam agentes públicos. Agentes públicos. Professor, precisa ser, ter algum tipo específico de agente público, comissionado, concursado? Não. Qualquer agente público ou quem esteja em exercício de munus público, de atividade pública, pode ser o sujeito ativo, ou seja, o autor do crime de abuso de autoridade. Beleza? Tranquilo? Então, nós precisamos, antes de mais nada, ficarmos atentos em relação a essa situação, tá? Então, além dele ser agente público, é necessário que aquilo que ele esteja cometendo, os crimes que nós vamos ver, né? Os crimes que nós vamos ver, é necessário que ele pratique aquela ação ou aquela omissão no exercício da função, tá? No exercício da função, tá? Ou em razão dela. Você não pode ir lá ser processado, ser investigado diretamente por um crime de abuso de autoridade, por uma ação ou omissão que você praticou fora do seu exercício de trabalho ou fora de um vínculo, né, uma razão do seu trabalho. Porque perceba, se nós falamos que é um crime próprio, ou seja, para o cometimento desse crime é necessário que o indivíduo tenha uma característica de agente público, é também observado que não basta ser agente público, tem que estar em exercício da função pública ou em razão dela praticar aquele ato, aquela ação ou omissão que será enquadrado em alguns dos crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade de 2019. Beleza? Então esse é um ponto muito importante que a gente precisa saber. Um outro ponto que a gente precisa também saber, então, presta atenção. Um outro ponto que a gente precisa saber é justamente a situação de como é um crime doloso e como é um crime que tem um dolo específico, uma vontade específica, se não ficar demonstrado ou houver dúvidas de que aquela ação ou omissão tenha sido praticada observando estes requisitos específicos do cometimento do crime de abuso de autoridade, nós vamos absolver o agente público. Beleza? Tranquilo? Então vamos com calma, vamos tranquilinho, vamos aí, né, entender direitinho para que você não cometa crimes de abuso de autoridade quando passar no seu concurso e, obviamente, que caindo uma questão sobre isso, você consegue gabaritá-la. Tranquilo? Então, olha só. Eu falei com vocês que para o cometimento do crime de abuso de autoridade, obviamente vocês já sabem. Quando nós falamos de direito penal, nós estamos falando o seguinte, que para a ocorrência de um crime ou de uma infração criminal, penal, que está inserido crime e contravenções,
Vamos aqui pegar crime propriamente dito. Para a ocorrência de um crime, é necessário que exista dolo, né? Ou culpa. No caso aqui do crimes de abuso de autoridade, só pode ter dolo. Não é possível ser pela culpa. Então você tem que ter dolo, que é uma vontade. Então, todos os crimes existem um negocinho que nós chamamos de núcleo do tipo penal. O que é esse núcleo do tipo penal? Por exemplo, subtrair bens móveis mediante violência ou grave ameaça, que é o crime de roubo. O núcleo do tipo penal é subtrair, é sempre um verbo no infinitivo. Subtrair. Então é necessário que você cometa essa ação, subtrair. Se você não comete essa ação, você não pratica o crime de roubo previsto no artigo 157 do Código Penal. Beleza? Isso vai valer aqui também para os crimes de abuso de autoridade. Contudo, turma, contudo, meu pequeno cão e coa do Egito, é preciso que aqui, nos crimes de abuso de autoridade, além da observância desse núcleo do tipo penal previsto em cada crime, é necessário que, além dessa conduta lá de cada artigo do criminoso, que vai configurar um tipo penal, é necessário que aqui no crime de abuso de autoridade, presta atenção, exista uma finalidade específica. Ou seja, além de tudo aquilo, todos os atos, né, todas as ações e omissões previstas nos crimes específicos, todos aqueles crimes precisam ter ainda uma finalidade específica. Isso não acontece na maioria dos tipos penais. Em regra, basta ter aquele crime, aquela ação ou omissão que fica tudo resolvido. Aqui não. Além da ação, da conduta prevista em cada tipo penal que nós veremos, é necessário que nós tenhamos finalidade específica. Quais são as finalidades específicas dos crimes de abuso de autoridade? Todos eles. O indivíduo precisa querer beneficiar a si mesmo ou beneficiar a terceiros com a finalidade específica de satisfação pessoal. Eu escrevi, inclusive aqui tá faltando um L. Satisfação pessoal, tá? Satisfação pessoal. Ou para prejudicar outrem, ou por mero capricho. Você precisa ter essa finalidade específica para todos os crimes. Beneficiar a si mesmo ou beneficiar a terceiros, por satisfação pessoal, por vontade de prejudicar outrem ou por mero capricho. Se não existir nenhum dessas finalidades, não vai existir nenhuma conduta de crime de abuso de autoridade. Tá? Não vai ter. Então tem que ficar bem atentos, galera, em relação a isso, tá bom? Eu preciso que vocês fiquem bem atentos em relação a esta questão, tá? Então, vamos lá? Porque aqui é a letra da lei, então nós vamos discutir aqui cada coisinha com vocês, com muita calma, com muito cuidado. Vamos lá, galera, olha só. Artigo 1, então. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade.
cometidos por agente público. Agente público, então, é uma condição necessária. Condição necessária. Por isso, nós estamos falando de um crime próprio. Um crime próprio. Se é crime próprio, só pode ser cometidos por agentes públicos. Beleza. Ótimo, professor. O que são esses agentes públicos? Servidor público ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse, ore aqui, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, do jeitinho que a Dory do Procurando Nemo fala balês, né? Então, é necessário que seja agente público. Esse agente público é uma condição necessária, porque estamos falando de um crime próprio. Se isso não for observado, não tem o crime de abuso de autoridade. Falando baleiês do Procurando Nemo. Então, gente, eu sou muito retardado, né? Misericórdia, Senhor. Então, é preciso que vocês fiquem atentos com essa situação, tá? Não, ou seja, não é qualquer um que comete o crime de abuso de autoridade. É necessário que você esteja no exercício... no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Obviamente, se você não estiver em exercício, não tem como a gente falar do crime de abuso de autoridade. Não tem como a gente falar do crime de abuso de autoridade. Beleza? As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica. É o que eu falei com vocês? Então perceba, além da conduta, né, da ação ou da omissão de cada crime, é necessário que você também observe para qualquer crime de abuso de autoridade a presença desse requisito de finalidade específica. Nós já vimos, agora nós estamos lendo a lei, que é o seguinte: prejudicar outrem é um, ou beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceiro, ou mero capricho, ou satisfação pessoal. Tem que ter umas dessas finalidades. Então, todos os crimes cometidos, além de adotar a conduta, seja omissiva ou comissiva, de cada crime, é necessário que você observe ou a pessoa tenha a finalidade de prejudicar outrem, ou prejudicar a terceiros, ou é mero capricho, ou satisfação pessoal, ou para benefício próprio ou de terceiros, tá? Então você tem que observar aí estas questões, tá bom? Nossa, eu venho de moto, o capacete, olha, tudo amarratado da minha cabeça, misericórdia. Sangue do cordeiro. Beleza, galera? Galera, entenderam? E aí, lembra que eu comentei com vocês anteriormente que se houver alguma dúvida, não vai configurar o crime de abuso de autoridade? É o que nós chamamos de indúbio pro réu, tá? Indúbio pro réu. Tá aqui, ó, que eu trouxe pra vocês, ó. Indúbio pro réu, tá?
Esse indúbio pro réu, galera, é justamente essa previsão aqui da divergência, tá? Então, havendo divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, não vai configurar abuso de autoridade, tá? Precisava dizer isso? Não, porque já está previsto, né? Isso já é previsto no ordenamento. Mas colocaram aí essa situação, tá? Então, quem pode cometer o crime de abuso de autoridade? Quem podem ser os autores do crime de abuso de autoridade, turma? Vamos lá. Qualquer agente público, seja da administração direta ou indireta, ou, por exemplo, indireta aqui, né? As autarquias, membros de fundações públicas, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território, se houver. No Brasil hoje, em 2022, não temos nenhum território. Não temos nenhum território. Então, qualquer agente público, seja da administração direta ou indireta, seja de fundações públicas, independentemente de ser da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios e ou território, se houver, podem cometer o crime de abuso de autoridades, tá? Sejam servidores públicos civis ou militares, então aqui nós também temos a aplicação dos crimes de abuso de autoridade para os militares. E também nós temos a previsão dos servidores por equiparação, tá? Servidores por equiparação. O que são esses servidores por equiparação, galera? Servidores por equiparação são aqueles servidores que, por exemplo, estão numa designação temporária, tá? Não os comissionados de designação temporária, não, tá? Não os empregados de designação temporária, não. Tô falando de designação temporária no sentido de, por exemplo, mesário nas eleições, né? Estagiário, né? Se eles estão exercendo uma atividade com munus público, aí então nós temos essa ideia de um sujeito ativo, tá? Membros do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos esses podem estar inclusos nos crimes de abuso de autoridade, tá? Nos crimes de abuso de autoridade, tá bom? Lembrando que nós estamos falando aqui de um rol exemplificativo e não de rol taxativo. E não de rol taxativo. Nós estamos falando de um rol exemplificativo. Portanto, é possível que você alargue aí essa ideia de sujeito ativo desde que presente os requisitos. Professor, quais são os requisitos? No exercício da função pública ou a pretexto de exercê-la, tá? Então, esse é essa necessidade que a gente precisa observar. Beleza? Tranquilo? Manso como um ganso, tranquilo como um grilo. Além disso, galera, como eu já havia comentado com vocês, inclusive aquelas pessoas sem remuneração estão incluídas na ideia de agente público, tá? Estão incluídas no campo de agente público, né? Então, o mesário, por exemplo, ele não recebe nada,
né, para exercer lá a sua atividade, né? Ele recebe apenas uma ajuda para a sua alimentação. Nesse caso específico, ele então não tem um salário. Ah, ele vai responder também como abuso de autoridade se assim praticar? Sim, vai, né? Se praticar algum dos crimes previstos na lei de abuso de autoridade, vai, tá? Mesmo que seja transitório, sim, não precisa ser efetivo. Não precisa ser efetivo, tá? Não precisa ser efetivo. Seja ele por eleição, nomeação, designação, contratação, ou seja, qualquer forma de investidura ou vínculo, estará abarcado aqui a ideia de agente público. Só precisa ser público. Só precisa ter esse munus público. Só precisa ter esse munus público. Beleza? Tranquilo? Estão entendendo, galera? Estão entendendo? Tá? Então, é assim que nós vamos trabalhar. Bom,